E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. E vocês já estão lendo aí, né, qual que vai ser o título do vídeo. Nós vamos falar sobre esse tema aí e tal, eu vou contar essa história pra vocês, né, preso por tráfico. Mas primeiro eu gostaria de falar duas coisas. Gostaria de falar dessa linda camiseta aqui, ó, Pagode na Lata. Vou até ler como é que tá escrito aqui no Instagram do galera do Pagode na Lata. Tá dizendo assim, ó: pagode organizado na Cracolândia, na Luz, lá no centro de São Paulo. Bem no fluxo mesmo, promovendo redução de danos e direito à loucura. Então galera, essa camiseta aqui, ó, linda, né? Vou botar uma foto aqui pra vocês verem como é que é na frente, como é atrás. E com o dinheiro que eu paguei pra essa camiseta aqui, outra será produzida e que vai ser entregue pra alguém lá do fluxo, lá na Cracolândia. Eu achei esse projeto genial, muito massa. Vou deixar o link aqui na descrição e aí se vocês quiserem comprar uma camiseta igual, é só chegar lá, beleza? A segunda coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte: se inscreva aqui nesse canal, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, comentem, gente, comentar é muito importante, ajuda muito a divulgar o vídeo. Então é isso, galera, vamos começar o vídeo, toca a vinheta aí, vamos lá. Bom, mas que história é essa, preso por tráfico? Na semana passada, um amigo meu me mandou uma mensagem, né, uma mensagem de áudio, era já tarde, já umas 7 horas da noite, eu mandei uma mensagem para ele seguinte, falei: olha, depois eu escuto, te respondo, eu tô cansado e tal, agora não vai rolar, eu ainda tinha algumas coisas para fazer, uma reunião, eu não escutei aquele áudio aquele dia, passou sábado, passou domingo e eu esqueci. Pois bem, quando foi hoje, segunda-feira de manhã, eu fui escutar o áudio, ele mandou um áudio aí de 1 minuto e pouquinho e ele me explicou o seguinte, que ele tem um amigo, juiz, e que ele estava com um caso, né? Ele é do interior de São Paulo, esse amigo dele, juiz, é de outra cidade X, e ele estava me contando um caso do seguinte: ele estava com um rapaz que foi pego pela polícia com 20 pedras de crack, tinha ali 20 gramas, e que ele estava com uma grande dúvida se enquadrava o sujeito por tráfico de drogas ou por como usuário de drogas. E esse meu amigo fez algumas orientações, porque ele também já trabalhou com uso de droga e tal, e ele falou: bom, vou mandar esse áudio pro Bruno. Na verdade, vou mandar um áudio pro Bruno, ele não me mandou o áudio do juiz, né? Ele mandou um áudio contando, resumindo um pouco a história, dizendo assim: ah, Bruno e tal, dei até umas orientações para ele, mas talvez você possa me ajudar a pensar em alguns outros pontos para poder ajudar nesse caso. Pois bem, então se tratava de um rapaz que foi apreendido com 20 pedras de crack e ele queria saber, bom, é tráfico, não é tráfico, é usuário, não é usuário, será que 20 pedras de crack configura, né, caracteriza tráfico de drogas ou usuário? O juiz, pelo que eu entendi nessa mensagem, considerou até que uma grande quantidade de 20 pedras de crack, né? Um ponto muito importante que o juiz relata é que quando esse caso chegou até ele, ele tinha pouquíssimas informações, né? Basicamente, foi informado para ele que o rapaz estava com 20 pedras de crack e ele foi enquadrado como tráfico. Outra coisa importante é que o juiz diz que está inclinado a afastar o tráfico, né, e deixar o rapaz como usuário e tal. Ele falou que leu algumas coisas, procurou algumas informações e tudo mais, mas ele ainda estava com dúvida porque ele considerava que 20 pedras de crack era muita coisa. E aí esse meu amigo me mandou essa mensagem. Agora vocês tentem imaginar o seguinte: o meu desespero essa manhã quando eu vi essa mensagem do meu amigo e do juiz, e eu fiquei pensando, cara, ele me fez uma pergunta de se 20 pedras caracterizaria tráfico ou não, porque 20 pedras é muita coisa e tudo mais. E eu fiquei desesperado, falei, putz, porque ele mandou essa mensagem pra mim na sexta-feira de noite, passou sexta, sábado, domingo, hoje segunda-feira de manhã. Claro que a culpa não era minha, mas de alguma forma eu depois fiquei me sentindo mal porque eu poderia contribuir de alguma forma. Eu falei, não, eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre isso, quais foram as reflexões, as informações que eu passei para esse meu amigo e algumas outras reflexões que eu tive durante o dia, né? Que teve alguns pontos bastante interessantes que dá pra gente conversar. Mas antes de falar sobre essa minha reflexão, vamos falar um pouco sobre 3 pontos muito importantes na atual lei de drogas, a 11.343. Ela diz o seguinte, no artigo 28, que é o artigo que caracteriza o uso de drogas. O uso não, o porte para o uso, porque usar drogas não está tipificado na lei. Então vamos lá. Artigo 28. Quem adquirir
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Ele tem 3 tipos de pena. Quais são essas penas? Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. Então o juiz vai chegar para o usuário e falar: olha, não use droga, droga faz mal, pipipi, popopó, e tá liberado. Ele vai assinar um termo circunstanciado e vai ser liberado. Não vai ser preso, não vai ser detido, não vai ficar lá, né, na cadeia, nem nada, né? Segunda pena, prestação de serviço à comunidade. Então vai carpinar uma grama, vai pintar uma calçada, pintar um colégio, enfim, algum serviço à comunidade. E terceira e última pena é medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos. Então o cara vai fazer um tratamento, o cara vai fazer uma palestra, vai em algum lugar, tem essa pena e acabou, é isso. Ponto. Esse é o artigo que fala sobre o uso de droga. Então vamos ao artigo 2º, né, o tráfico de drogas. Ele diz o seguinte, está aqui, ó, capítulo 2 dos crimes. Ele é o artigo 33. Ele diz o seguinte: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Isso é muito problemático, porque imagina aquele cara que fala assim: tô aqui, comprei droga para mim e para o meu amigo, fizemos uma vaquinha, cortei no meio, entreguei parte para o meu amigo, é tráfico. Se o policial pegar e você falar: comprei essa droga para mim, para o meu amigo, é tráfico. Problema. Outra forma de tráfico que é muito louco. Imagina a roda de maconheiro, o cara tá fumando, tal. Se um policial chegar na hora que você pegou o seu baseado e passou pro seu amigo, ou se o seu amigo tá pegando o baseado que é dele, mas estava com você, tráfico. Então isso também é bastante problemático. Ainda gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Quais são as penas? Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Ou seja, é uma pena altíssima, de 5 a 15 anos. E esse crime de tráfico de drogas no Brasil, ele é análogo a crime hediondo, ou seja, inafiançável, flagrante, deu problema, deu ruim. Né? Ele também não prescreve porque ele também é análogo a crime hediondo. Então assim, tráfico de drogas é algo muito sério no Brasil, uma pena altíssima. Dá até pra gente fazer um vídeo falando sobre isso, porque ao meu ver não deveria ser uma pena tão alta, mas enfim, isso vai para um outro vídeo, a gente vai discutir sobre isso. Pois bem, esse é o crime, né, e a pena para o tráfico de drogas. E como que o juiz e o meu amigo, né, a gente poderia pensar sobre como caracterizar? E esse é o problema da atual política. Onde que está caracterizado? No artigo 52 da lei. Ela diz o seguinte: o juiz relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito. Ou seja, o juiz vai dizer, ponto a ponto, o fulano, ele é traficante ou ele é usuário por conta disso. Pois bem, o que é isso na lei? Indicando a quantidade, a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições que desenvolveu a ação criminosa. Ou seja, o juiz vai dizer a quantidade, quanta droga tinha, qual era a natureza do que foi apreendido, se foi apreendido para além das drogas outras coisas, se foi apreendido faca, revólver. E outro ponto é o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa. E esse é um ponto muito problemático na nossa lei, porque ela se torna extremamente subjetiva. Isso está na lei, e esse é um grande problema dessa lei. Ela não tem critérios objetivos de quantidade, né? Por exemplo, o sujeito com 10 gramas de maconha é usuário, 11 gramas é traficante. Então não tem um critério objetivo, ele é muito subjetivo. E a polícia não está ali para poder dizer se é ou não é a opinião dela, ela tem que estar respondendo o que está escrito na lei. E aí torna tudo muito subjetivo. O escrivão pode achar o que ele quiser, o delegado pode achar o que ele quiser, o policial pode achar o que quiser e o juiz pode achar o que ele quiser. Então vamos seguir, né? Então ele diz assim, para finalizar:
o local, né, as condições em qual desenvolveu a ação criminosa, a circunstância da prisão, né, então se o cara tá, onde é que ele tá, né, a conduta, né, ele tá fazendo o quê? Ele tá olhando, tá assustado, ele, né, o que tá acontecendo, se ele tá correndo, se, né, o que tá acontecendo, a qualificação e os antecedentes do agente, quer dizer, se o sujeito já foi preso antes, ele é traficante, se ele nunca foi preso, ele é usuário, ainda assim, muito subjetivo, porque o sujeito pode ter sido preso alguma vez na vida e não estar traficando, como o sujeito pode nunca ter sido preso na vida e ser traficante, ainda assim é subjetivo. Uma outra situação que pode acontecer, e que muitos usuários fazem, é ir na biqueira ou pedir por delivery a droga e tudo mais, e comprar uma quantidade grande dessa substância com a ideia de tipo, se eu comprar uma quantidade grande, eu não vou ter que ir toda hora na biqueira, correndo o risco de ser pego nesse translado pela polícia. E a gente vem notando que depois da lei 11.343 de 2006, ao invés de diminuir a quantidade de pessoas presas por tráfico de drogas, só aumentou. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falei para esse meu amigo é que os critérios para definir se o sujeito é traficante ou usuário, ele é muito subjetivo. Nem que a quantidade de crack que ele estivesse portando fosse 100, 200 pedras, né? Por quê? Acontece muito, a gente já viu milhares de vezes, centenas de vezes, pessoas falando assim, fulano foi para Cracolândia, estava nas casas dos pais, estava trabalhando, tudo certinho, já estava 2 anos sem fazer uso, começou a trabalhar, pegou o salário do mês, foi para Cracolândia e lá ficou 3 dias, né? Então a gente vê esse tipo de relato acontecendo. Então, e aí quando você encontra essa pessoa e vai conversar com ela, ela fala assim, eu fui para Cracolândia, eu peguei o meu salário inteiro e comprei 500 pedras e fumei as 500 pedras em 3 dias, né? Aluguei um quartinho, fiquei lá, fumei as 500 pedras. Se esse cara for pego pela polícia, para além do problema de saúde que ele tem, né, que tem ali uma dependência, ele vai ter um problema com a justiça. Por quê? Porque ele foi pego com 500 pedras. Como que vai justificar que esse sujeito não é traficante? E ele de fato não é. Então, uma das coisas que eu falei para ele é que, assim, critério de quantidade com o uso de crack é muito difícil se dizer, né? Agora, um ponto importante dizer também é o seguinte, na minha opinião, de fato deveria existir um critério quantitativo, objetivo, para que não fique na subjetividade do policial, do escrivão, do delegado, do juiz, enfim, né? Talvez essa seja uma possível solução e os critérios objetivos pudessem de fato auxiliar a distinguir quem é traficante, quem não é traficante e tudo mais. Pois bem, nesse caso específico, 30 pedras de crack é uma quantidade muito pequena, né? Quantas e quantas pessoas, né? Eu trabalhei no CAPS AD, consultório de rua e tal. Quantas e quantas pessoas falam que usa 10, 20, 30, 40 pedras de crack por dia? Não tem quantidade, bem dizendo, né? As pessoas às vezes podem receber uma quantidade de dinheiro e gastar todo esse dinheiro nisso, e se ele for pego no flagrante, ele pode ser enquadrado por uma coisa que não está cometendo. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu falei com ele, né? É a quantidade. Nesse sentido, não diz muita coisa. E aí eu fiz algumas perguntas para ele. O cara foi pego sozinho? Estava armado? Ele tinha dinheiro junto com ele em pequenas quantidades? Essas porções de 30 pedras de crack, estava tudo junto ou estava em saquinhos separados? Estava tudo dentro de uma mesma pochete, as 30 pedras junto com esse monte de dinheiro? Daria muito mais, né? Todo essas pequenas coisinhas que estão no entorno dessa história poderia dar muito mais uma ideia se o sujeito é traficante ou não, ao invés de pensar somente nessa questão de quantidade de substância, né? Eu acho que a grande questão se o sujeito é usuário, é traficante, não é, tal, é um trabalho de investigação. A polícia não tem que ficar indo atrás de usuário, o traficante está ali na Cracolândia. Não, acho que isso não vai funcionar, né? Pegar a ponta, né, do iceberg nunca vai funcionar e vai ficar aí enxugando gelo, né? Nem estou falando do caso do juiz e tal, mas muito mais da polícia mesmo que está aí na rua e tal. Eu acho que o trabalho para poder lidar com a questão do tráfico de drogas, ele tem que estar mais relacionado à investigação. Tem foto? Foi filmado, o policial flagrou o sujeito passando a droga e pegando o dinheiro,
Isso que vai determinar se o sujeito está fazendo o tráfico ou não, e não a quantidade, se ele já foi preso, se ele mora na periferia, se ele mora na favela, se ele mora numa área nobre, numa área chique, porque isso vai ficar subjetivo. Quer dizer, será que não existe grandes traficantes que moram na área nobre? Será que um sujeito que está na favela, pelo fato dele morar na favela, ele é usuário? E isso dá um pano para manga, dá uma grande discussão e tudo mais. Mas aí o juiz ele fez o seguinte, ele mandou para o meu amigo algumas contribuições e que determina, aqui fica muito mais claro que de fato o rapaz não era traficante, né? Ele colocou aqui 6 itens. Ele falou primeiro, total ausência de investigação prévia sobre o envolvimento do réu com o tráfico. Assim, não teve investigação, não se sabe se o sujeito tinha envolvimento com o tráfico, onde ele comprou, se ele estava armado, enfim, chegou o menino lá com 30 pedras de crack e foi atuado como tráfico, ponto. Né? Olha como isso acaba se tornando a nossa lei extremamente frágil e colocando em risco uma série de pessoas que podem não ter problemas com o uso de drogas, mas pode ter. E se o sujeito já tem um problema com o uso problemático, uso abusivo, dependência química, isso só vai agravar os problemas desse sujeito. Olha esses outros 2 pontos que o juiz coloca. Sequer foi achado na boca de fumo. Ele foi flagrado caminhando enquanto estava voltando para casa. Ponto. Onde está o tráfico? O cara estava portando uma substância andando para a casa dele. Olha o terceiro. Não houve também informações dadas por um usuário dizendo que o réu havia vendido drogas para ele. Então assim, não foi encontrado, não foi flagrado ele vendendo, não houve ali algum usuário falando ele é traficante, eu comprei a droga dele, e nada disso não aconteceu. Olha o 4º item. Os policiais não fizeram nenhuma campana, isto é, não acompanharam o réu saber se antes da prisão em flagrante ele estava vendendo de fato a droga, ou seja, os policiais não viram ele vendendo, né? Então ele já fala isso aqui. O 5º item, ele estava cumprindo pena por ter sido condenado definitivamente por roubo, então ele já tinha sido preso por roubo e talvez seja por isso que o policial identificou. Bom, quer dizer, lembra o que a lei fala? Então ele já tinha sido preso por roubo antes, ele estava com uma quantidade grande de crack, então ele é traficante. Olha que louco, né? Não faz sentido nenhum, inclusive. Todos esses itens anteriores aqui, fica muito claro que não tem nenhum flagrante que comprove esse tráfico, né? Mas ele foi enquadrado como tráfico. E aí ele diz o seguinte, né? Independente disso, ele foi preso previamente e respondeu todo o processo por tráfico, ou seja, ele respondeu por tudo isso preso, sendo que ele não está cometendo nenhum crime, ou que supostamente ele não estava cometendo nenhum crime, porque os elementos não indicavam isso, né? E esse caso que eu estou contando para vocês é um caso que acontece a rodo, né? Isso acontece muito, não é um ponto, não é algo isolado, né? Algo que acontece com muita frequência. E aqui o 6º e último item, o juiz fala assim, 6º item, né? Também não foi encontrado arma, outras drogas, material de indolação ou dinheiro com o réu quando foi preso em flagrante. Quer dizer, ele não tinha arma, ele não tinha balança, ele não tinha materiais de embalagem, saquinho plástico, pinos vazio, nada. Ele não tinha nenhum elemento que indicasse que ele estava produzindo, que ele estava fornecendo, ou que ele estava empacotando, que ele estava separando, dividindo, fracionando, nada, né? Não tinha nenhum elemento ali, não tinha arma, foi preso sozinho. Enfim, era um cara com drogas no bolso, caminhando para a casa dele, e ele foi preso por tráfico de drogas porque ele já tinha antecedentes criminais. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, como o quanto essa lei ela é ruim, né? O quanto ela é subjetiva, né? Enfim. E eu fiquei pensando o quanto que o juiz tem aí uma dificuldade justamente para poder determinar alguma coisa, porque ele não está na rua, ele não pegou o flagrante, ele só vai ler o BO ali que foi feito, né? E acho também que a culpa não é do juiz, não é do policial, não é do escrivão, não é do delegado. Na questão ali de subjetividade, quanto tempo o policial estudou para determinar se o sujeito é usuário ou é traficante? Quanto tempo o delegado, o juiz, o escrivão, eles estudaram para dizer, o sujeito ele é dependente de droga, quais são os critérios de dependência, quais são os critérios de uso problemático, uso abusivo, enfim. É muito difícil para essas pessoas determinarem esse tipo de coisa porque eles não estudaram isso, né? Eles não é uma prática deles lidarem com o uso de drogas e com o cuidado do usuário de drogas, e se a lei for subjetiva do jeito que é,
ela gera essas possibilidades de erro, gera essas possibilidades de incriminar uma pessoa que está fazendo uso para um tráfico de drogas, um crime hediondo, né? Quer dizer, análogo a um crime hediondo. Então isso é muito problemático. E aí eu vou puxar só, fazer um pequeno paralelo, falar sobre a internação compulsória, que é exatamente a mesma questão. Quanto tempo um juiz estudou para ele poder dizer qual é a modalidade do tratamento do usuário? Não, ele vai ser internado para poder se tratar. Né? Ele vai ser internado e ele vai ficar lá 5 meses, ele vai ficar lá 6 meses, ele vai ficar lá 1 ano. Como que o juiz consegue determinar tanto o modelo de tratamento, se vai ser internado ou se vai ser um modelo de tratamento em modelo aberto, né, um cuidado em liberdade, um CAPS-AD, e como ele pode determinar se o sujeito vai ficar 5 meses, 6 meses, 1 ano, 1 mês, como que ele vai saber isso? Não dá. Então, por isso que a gente também faz essa crítica com a internação compulsória, porque não é de determinação do juiz dizer quanto tempo o sujeito vai ou não ficar. Enfim, é só um pequeno paralelo que eu estou criando com esse caso que eu passei para vocês, que me deixou bastante angustiado, né, no dia de hoje. Mas é isso, acho que é uma contribuição que eu gostaria de passar para vocês, uma reflexão, falar um pouco da lei, falar um pouco sobre esse caso que aconteceu. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, diz o que você achou desse vídeo, o que você não achou, o que você gostaria de comentar, enfim. Quem não tem nada para falar, faz um favor para mim, escreve aqui embaixo, redução de danos já. Eu quero ver quem assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Instagram, RD com Logan. E galera, é isso aí, até a próxima.